Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de janeiro de 2026, quarta-feira, e eu estou tentando assimilar aqui uma informação, mas felizmente algumas leituras que a gente fez aqui, algumas dicas que a gente deu, alguns conteúdos que a gente comentou, talvez me ajudem. Vocês sabem que eu faz alguns dias já que eu venho comentando de um livro muito interessante que se dá, como é que ela chama? Rebecca Neuberger, já esqueci se é Goldstein, eu não lembro, eu vou dar o link aqui, que era um livro que se chama Maturing Instinct, que vai sair a qualquer momento, eu já comprei na pré-venda, inclusive, mas ela está fazendo tour aí pelos principais podcasts para divulgar, então eu li um artigo através daqui, comentei com vocês, dei o link, estou ouvindo uma conversa dela com o Sean Carroll, que é um cara que eu sigo, né, e é muito interessante, e talvez ela ajude a entender um pouco essa história, porque ela está colocando como uma das coisas primordiais na natureza humana, um dos fundamentos, né, da nossa experiência como espécie, é o valor que a gente coloca, ou o valor que a gente sente na palavra importar, né? O quanto você importa para os outros, se aquilo que você faz importa, quais pessoas importam, quais são os temas que importam, e que eu já tinha comentado com vocês que talvez isso explique uma boa parte do meu desconforto, né? Quando eu percebo pelas métricas que são difíceis de questionar, né, que de repente aquilo que eu estou fazendo aqui não importa de maneira nenhuma, ou pelo menos o que importa aqui, importa para alguma raríssimo, importa pontualmente, mas no frigir dos ovos, no contexto maior, não faz diferença nenhuma, e eu fico aqui lidando com esse desconforto. Então, de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para essa conversa dela com o Sean Carroll, eu vou compartilhar isso com vocês, e eu estou comentando isso porque agora de manhã eu recebi uma consulta pelo Twitter se o radinho tinha parado. Eu parei para pensar, eu falei, putz, já sei, provavelmente é algum raríssimo que segue o radinho pelo Spotify, e o Spotify vem dando problemas desde o dia 26 de novembro, e eu já perdi horas, tanto com o suporte do Spotify, quanto com o suporte do meu host, para tentar entender o que está acontecendo, por que o Spotify não está mais reconhecendo os episódios novos, por que ele não está distribuindo mais há meses os episódios novos, não é? E então eu estou tentando resolver isso, eu já divulguei isso à torto e à direito, né? Mas é complicado porque são 1.200 e tantos seguidores no Spotify que eu não tenho como acessar. O Spotify não me dá nenhuma ferramenta de contato direto com esses seguidores, não tem como eu mandar uma mensagem, né? Eu fico torcendo só que eles, sei lá, como esse rapaz hoje, né, sinta a ausência, se bem que digamos que 2 meses para sentir a ausência é sinal que eu podia ter morrido, muita gente não ia perceber, né, também não ia sentir falta, mas que alguém perceba que de repente procure alguma informação em algum dos meus canais, né? Mas é um pouco frustrante porque, puxa, é um monte de gente que eu não tenho como acessar porque ela foi sequestrada pelo Spotify. É isso que as plataformas fazem, elas sequestram os nossos amigos, não, eles pedem resgate, né? E muitas delas, se você quiser que as suas mensagens sejam vistas por mais pessoas, que aliás são seus amigos, são a sua rede, né? Não são propriedade do Facebook, nem do LinkedIn, nem do Twitter, nem de ninguém, né? Você tem que pagar. Então isso para mim é sequestro, né? E isso também confirma que, embora não sei se eu já comentei a minha rotina aqui, para conseguir trazer isso todo santo dia para vocês, é uma rotina que tem várias frentes, né? Em primeiro lugar, eu tenho que estar o tempo inteiro me atualizando, consumindo conteúdo, lendo, procurando coisas interessantes, pensando, aí eu gravo aqui sem roteiro, de improviso, e aí eu vou pegar essa gravação, eu vou dar um tapa, né? Vou tentar tirar um pouco o ruído, né? Vou tirar as crises de tosse ou de pigarro, né? Aí eu vou publicar primeiro no SoundCloud, depois eu vou pegar o que está no SoundCloud, eu vou publicar no radinhodepilha.com, né? Para que isso alimente as outras plataformas todas, né? Só quando está no radinhodepilha.com que dispara a atualização para Spotify, Apple Podcasts, etc. e tal, né? E aí, além disso, eu vou divulgar todo santo dia, lá vou eu no Twitter, lá vou eu no Blue Sky, lá vou eu no Facebook, lá vou eu no Threads, lá vou eu no LinkedIn, anunciando o episódio do dia, o que aparentemente não faz diferença quase nenhuma, né? Porque
eu tenho que processar isso, eu tenho que digerir isso de alguma maneira. Então, de qualquer maneira, fica aqui, eu não sei exatamente como sair desse dilema. Claro, eu não tenho como reverter esse quadro em que as plataformas dão essa ilusão de que você está falando com um monte de gente, quando na verdade você não está, né? Eu estou aqui pagando mico, dando o maior trabalho de publicar canal por canal para absolutamente quase ninguém ler, né? Também alimentando o canal do Radinho no Telegram, também alimentando o canal de pilha no WhatsApp. O que consola, é lógico, são os casos pontuais, são quando aqui e ali algum raríssimo, né, entra em contato e comenta que realmente o Radinho importou de uma maneira ou de outra. Então isso consola, porque numa escala macro é relativamente desesperador. Nós vamos tentar esquecer um pouco esse tema, né, enquanto eu tento fazer com que o Spotify de alguma maneira solucione esse impasse, né, mas hoje de manhã eu estava ouvindo com muito carinho e aliás com muito esforço, né, uma entrevista, como é que chama o cara? Acho que é Luke Growak, é um podcast que eu comecei a seguir recentemente sobre psicologia evolutiva. Psicologia evolutiva é uma disciplina que eu acho bastante interessante, né, que tenta explicar a psicologia humana não usando Freud, que o Radinho já inúmeras vezes declarou que não serve para nada, além de ser uma fraude, né, ou seja lá o que for, que outras escolas, tem escolas legais, claro, acho que tem cognitiva, mas a evolutiva eu acho, para mim que sou leigo, que não sou um especialista, e aí que sou fã da questão evolutiva, sou fã de Darwin, a psicologia evolutiva tenta explicar muitos traços humanos através da nossa própria evolução como espécie, como que a gente evoluiu. E é bastante poderosa essa abordagem, porque, veja, pelo menos te dá alguma possibilidade de previsão, dá alguma explicação causal, né? Eu acho bastante, porque isso pode explicar, por exemplo, até essa questão de por que a gente pira quando a gente acha que a gente não importa, pela simples razão de que nós somos uma espécie social, nós isolados e sozinhos não valemos nada, né? Somos muito frágeis, a gente não consegue sobreviver muito tempo isolado, qualquer historinha, conto de fadas, é a pior coisa que pode acontecer com alguém é ficar perdido na floresta, não é? Então a gente faz parte de um grupo e a gente gosta de imaginar que o grupo vai cuidar da gente caso alguma coisa dê errado. Então, essa sua percepção de que você importa para o grupo é fundamental, porque se você não importa, você está sozinho no mundo e isso vai provocar um estado depressivo, pergunte-me como eu sei. Mas, voltando para a questão da disciplina de psicologia evolutiva, eu vou dar um link aqui para o podcast, caso vocês queiram se aprofundar. Os dois apresentadores são um pouco acadêmicos, eu precisei ter uma paciência simplesmente extraordinária para ouvir, né? Um pouco árido, mas eles estavam entrevistando alguém cujo trabalho é tentar entender a paz. A paz. A paz. É muito interessante, eu não sei o que você pensa quando eu falo paz, eu também não sabe, se você me perguntasse, eu não sei o que eu diria, né? De repente você imagina que paz é a ausência da violência, né? Paz é a ausência da violência. Mas aí, ouvindo esse cara, eu percebi que, aliás, é muito um parêntese, né? Você tem muito mais trabalho, muito mais trabalhos tentando entender a guerra, né? O conflito, por que a guerra acontece, como que a guerra acontece, como é que se resolve conflitos, do que tentar entender como que a paz acontece, né? Porque a paz, nessa abordagem do rapaz aí, ela não é um estado original e puro, paradisíaco, do qual a gente se afastou por alguma razão qualquer. Não, a paz é uma construção cultural, é uma construção social, né? Paz significa o seguinte, ok, vai ter alguém que vai fazer alguma coisa errada, mas como é que a gente garante que isso não desande em violência, que isso não vire pancadaria, que isso não vire uma guerra sem fim, né? Que isso não vire o Trump ameaçando jogar uma bomba no Irã de uma hora para outra, não é? Então, paz como não só um esforço, mas como uma construção do quê? De regras, de condições, de instituições. E esse pesquisador, ele é um antropólogo,
E ao invés de ficar sentado e fumando charuto e imaginando o que justifica as coisas, ele foi a campo. E quando eu digo ir a campo, significa ir viver junto com caçadores, coletores ou povos pastoris na África. Hello, eu nem lembro que região da África ele comentou, já esqueci, não é? Mas ele foi viver com uma tribo de meio nômade, meio pastoral ali, que tem gado e tal. E ele conta que um dia ele estava lá fazendo as tarefinhas dele lá que ele tinha que fazer para fazer parte do grupo, e de repente ele vê uma exaltação, o pessoal felicíssimo, dando pulos, celebrando, dando tiros para o alto, porque veja bem, hoje esses caras não usam mais arco e flecha, usam um AK-47, que foi uma invenção nefasta da União Soviética, porque qualquer lugar do mundo você compra um AK-47 a preço de banana. Eu já manipulei um AK-47 por curiosidade, infelizmente é diabolicamente fácil de usar, qualquer criança de 10 anos consegue matar alguém com aquilo, né, dá raiva de uma coisa tão perversa, não é? Mas então os caras estavam dando tiro para o ar, então ele foi ver o que era, é que um dos jovens ali tinha invadido, tinha simplesmente roubado algumas reses, algumas vacas de uma tribo rival. Né? E aí ele estava sendo celebrado, festa, não, o cara vai agora, ganhou um status, ganhou algum tipo de medalha acho que não, mas algum tipo de, sei lá, algum tipo de ostentação, não sei se é uma cicatriz a mais, eu não tenho a menor ideia, não é porque ele tinha ido lá e fez isso, que é um ato de violência deliberada, é um ato de saque, não é que aliás esse tipo de violência não é exclusivo da espécie humana, você tem outras espécies que também saqueiam, né, que de repente atacam um outro grupo para pegar uma fêmea, ou então punem de repente desproporcionalmente alguma coisa, vão lá roubar alguma coisa e voltam correndo. Então não é monopólio nosso, é uma forma de violência muito tradicional, não é? Mas o que acontece é que, veja, isso pode desencadear uma guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos, a gente comentou aqui, foi aquela guerra entre a França e a Inglaterra por uma questão sucessória, né, que foi mais ou menos encerrada pela Joana d'Arc. A gente já vai falar da Joana d'Arc, já que a gente está falando de violência e de paz aqui, não é? Então, a questão é o que faz a respeito disso? Né? De repente, os anciãos daquela tribo podem dizer, cara, se o que você fez não está certo, isso vai gerar retaliação, você pensou com o pinto, né, como muita gente, aliás, parece pensar, ou com o umbigo, ou com alguma outra parte da anatomia, não é? Você pensou de uma maneira imediatista, você não pensou nas consequências, isso vai dar problema, como é que a gente resolve? Né? E aí, dependendo da cultura que você está, isso pode desandar numa guerra sem fim, ou pode, de repente, ter algum tipo de, sei lá, senta todo mundo para conversar, para ver como é que isso pode ser reparado, ou então a tribo pode falar, olha, desculpa, não foi a gente, foi só esse cara aqui, então vamos matar esse cara, tá feliz, tá tudo bem, olho por olho, dente por dente. Então, cada cultura foi construindo maneiras de tentar gerenciar esse tipo de incidente, nesses incidentes impensados, provocados por impulsos muito primários, não é? Que muitas vezes, inclusive, dão status para o indivíduo, né? Eu imagino que, sei lá, dentro de um PCC da vida, eles devem ter lá algum Hall of Fame, né? A sala da fama para quem faz mais atrocidades, não é? Mas isso é uma construção. É uma construção, é extremamente interessante a conversa, né? Ainda mais porque a gente está no momento em que as ferramentas que a gente tentou construir depois da Segunda Guerra Mundial para evitar que países europeus resolvessem botar o mundo de cabeça para baixo e em chamas, né? Seja a ONU, seja várias instituições internacionais, estão sendo desmanteladas ou estão sendo desacreditadas, né? Então a paz não é um estado original. A paz é algo que tem que ser construída e tem que ser mantida, e essa é uma ideia extremamente interessante, porque tem várias questões ali, o podcast foi longuíssimo, 1 hora e bolinha, nem sei quanto, mas eles comentam uma coisa que é muito comum em qualquer cultura humana, sobretudo as mais arcaicas, é que é o seguinte, se você matar alguém da outra tribo, está tudo bem. Agora, se você matar alguém da sua própria tribo, ou se alguém matar alguém da sua tribo, são outros 500.
não é? Então, é dois pesos, duas medidas, né? Eu sei que em algum momento, há uns 2.000 anos atrás, mas 2025 anos atrás, mais ou menos, sei lá, né, veio alguém dizer que, olha, somos todos irmãos, somos todos iguais, devemos perdoar. Aliás, eu vou, para quem assina o canal do Radinho no Telegram e no WhatsApp, eu vou mandar um meme que eu fiz com uma imagem de Cristo, dizendo, rindo e apontando e falando assim, olha, se eu não me engano, não foi isso que eu ensinei. Né? É bom para você mandar para qualquer tipo de figura truculenta, para qualquer tipo de ogro que vai tentar justificar o seu apetite por sangue, massacre, opressão e tristeza e fome e desigualdade, com base em algum texto religioso, você manda esse memezinho, é sempre bom, não é? Mas é muito curioso essa questão de dois pesos, duas medidas. Não é? Na hora que você pega a outra tribo e generaliza, né, a outra tribo podem ser os corintianos, as outras tribos podem ser os palmeirenses, flamenguenses, como é que chama? Não sei, quem torce para o Flamengo. Fluminense, não sei. Pronto, você generaliza todo mundo, né? Então eles não são iguais ao seu lado, imagina, só tem gente diferente, bacana, única, nossa, que legal que eu encontrei essas pessoas na minha vida. Agora, o outro lado, ele é basicamente um rótulo. Né? E se ele é um rótulo, ele não merece a mesma consideração que você. Então, o outro lado podem ser os bolsonaristas, o outro lado podem ser os petistas. Né? E aí, com muita facilidade, a gente vai aplicar dois pesos, duas medidas. Né? E, aliás, eu me lembro de uma vez de um colega que torcia de uma maneira muito intensa pelo Palmeiras, e uma vez acho que ele pegou um jornal desse tipo, Notícias Populares, sei lá eu, e na capa tinha lá um corpo estendido no chão, e estava escrito assim, palmeirense abatido a tiros na avenida, não sei o quê. Ele ficou apavorado, falou, pronto, é perseguição, agora, nossa, é uma guerra total. Mas não, na verdade era um assalto que tinha dado errado, né, do ponto de vista de ambos, inclusive, e o assaltante matou o coitado que estava ali, por acaso, vestindo uma camisa do Palmeiras. Então não é que ele matou porque o cara era um palmeirense. Não, matou porque o cara, sei lá o que ele fez, tentou reagir. Né? Mas é muito interessante a gente tentar entender um pouco mais a natureza humana, com que facilidade a gente entra num modo de dois pesos, duas medidas. Né? O quanto a gente se empolga quando alguém diz que o outro é um rótulo, ou que seja, de novo, isso vale para a esquerda, vale para a direita, vale para protestantes e católicos, e evangélicos e muçulmanos, tanto faz. A hora que você generaliza, cariocas e paulistas, né? A hora que você generaliza, pronto, você já é o primeiro passo para você colocar a paz em xeque, né? Coloquemos assim. É muito interessante a noção, eu preciso digerir isso um pouco ainda, mas isso me faz lembrar dois pesos, duas medidas. Recentemente eu vi no Twitter um post em que mostrava, já que o Irã está pegando fogo, né? Imagina, mais de 2.000 pessoas ou 2.500 pessoas foram mortas por um regime teocrático. Vou lá, é um regime teocrático, um regime baseado na religião que matou 2.500 pessoas e que vai executar pessoas que né, bateram fora do bumbo. Né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu perguntei, acho que para o nosso amigo, dessa vez eu perguntei para o Gemini, ou Gemini, conforme a sua preferência, eu perguntei quais são os 10 mandamentos mesmo, e aí ele explicou para mim que, veja, olha, ok, depende da tradução, depende sei lá, da linha, depende de um monte de coisa, mas em princípio os 10 mandamentos são esses daqui, eu vou dar uma olhada aqui, quer ver? Estou abrindo aqui o Gemini, os 10 mandamentos, muito bem. Ok, então a versão mais, digamos, genérica dessa história sobretudo no Velho Testamento, eu sou o Senhor seu Deus, você não pode ter nenhum outro Deus além de mim. Ok, uma cláusula de exclusividade ou ciúme, ou seja o que for. 2, sem ídolos, você não pode fazer uma imagem, você não pode fazer ídolo. Né? Em algumas vertentes, esses dois são unidos. Né? Eu sou o seu único Deus e você não pode adorar nenhum ídolo. Tá? 3, você não pode usar o nome de Deus em vão. Estou pensando aqui na Joana d'Arc, a gente já fala dela. 4, você tem que guardar o sábado. Ok? 5, você tem que honrar pai e mãe. 6, você não pode matar. Né? Só em 6º lugar, o que eu acho uma coisa bastante desconcertante, porque eu acho, ainda estou para ver algum tipo de crença em que não matar é a primeira
e eu já falei isso várias vezes aqui, né? Talvez vocês lembrem. Não cometa adultério, ok? Não roube, ok? É propriedade privada. Não minta e, por último, não cobice. Né? E aí eu até perguntei uma coisa, falei, desculpa, como é que fica isso no Islã? Né? No Islã, eles não têm necessariamente os 10 mandamentos da mesma maneira, mas eles, vendo ali, é o que o Gemini me falou, por favor, não façam uma, como é que chama, uma fatwa, como é que é, quando os caras decretam o cara à morte, é fatwa? Não lembro. Olha, segundo, aqui tem um paralelo no Surah Al-An'am, 6, 151, 153, que são 10 proibições. A primeira delas é monoteísmo, não se associe com ninguém além de Alá. De novo, monopólio. Segundo, respeito parental, pai e mãe, está em segundo lugar, inverteu. Terceiro, proteja as suas crianças, não mate as suas crianças por causa de pobreza. Nem quero imaginar o contexto em que isso nasceu, mas tudo bem. Ok. Quarto, pureza moral, não se aproxime dos pecados vexaminosos, que deve ser sacanagem, basicamente, sexo. Quinto, santidade da vida. Opa, está em quinto, não está em sexto, mas aí tem uma coisa muito curiosa. Não mate uma alma que Deus tornou sagrada. Isso quer dizer todo mundo? Ou tem alma que Deus não fez sagrada? Isso me deixa preocupado, né? E aí, vírgula, exceto pelo direito de justiça, o que também me deixa preocupado, que deve justificar por que o cara já matou, aquele ayatolá maluco já matou 2.500 pessoas e vai matar mais. Né? Aí depois tem o direito dos órfãos, honestidade no comércio, justiça na fala, seguir sei lá o quê, a coisa religiosa, o caminho reto, etc. e tal. Mas tem uma questão interessante, eu fiz essa pequena ressalva com relação à versão islâmica do não matarás, né, que os caras consideram que você não pode matar alguém que Deus não sei o que lá, e também se não for em nome da justiça. Mas no Velho Testamento tem uma questão interessante, que o não matarás a palavra judaica, hebraica, em hebraico para isso, ela é um pouco mais específica, porque, na verdade, a palavra usada, achei aqui, é tirtzach, não sei falar hebraico, estou pronunciando errado, certo? Que quer dizer assassinar. Então não é matar, é assassinar, e aí entre parênteses está colocado aqui, uma morte que é intencional e ilegal. Então quer dizer que tem morte que é legal. Então quer dizer que então não é bem não matarás em geral, né? É um não matarás assim, asterisco, né? Veja a letrinha miúda lá embaixo, isso vale para os dois. Tanto, pelo que o Gemini está falando aqui, vocês sabem que eu não sou um cara especialista em textos sagrados de maneira nenhuma. Mas voltando aqui, eu estava falando do Irã, eu estava vendo um post em que mostrava um cara que eu li muito na adolescência ou na juventude, que é o Michel Foucault, que é um texto bastante interessante, é um cara que a esquerda, eu nunca entendi muito bem como é que a esquerda enxerga o Michel Foucault, mas acho que ele foi um cara da esquerda, não sei muito bem os detalhes. Mas Michel Foucault, que falou sobre sexualidade, que falou sobre opressão, falou sobre tanta coisa, quando começou a revolução no Irã, vale lembrar que antes de você ter uma teocracia, você tinha lá o Shah, que era o Reza Pahlavi, que era tipo uma família real, que era bancada pelos Estados Unidos. Né? Naquele tempo o Irã era super cosmopolita, as mulheres iam para a faculdade, era uma coisa muito, muito, muito mais tranquila, mas o cara era como se diz, um títere, né? Ele era um marionete do governo americano. Ok. Então, quando vem essa revolução iraniana, que uma coisa que acaba influenciando, praticamente garantindo a vitória, embora tenha sido começado por um pessoal mais de oposição, etc. e tal, foi o uso do Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini era um líder religioso popular, né? O pessoal de esquerda achou que tudo bem, vamos usar esse cara, depois a gente fica livre, vamos botar alguma coisa de esquerda aqui. Não foi isso que aconteceu. Tentaram usar o Khomeini como, sei lá, manobra, e o Khomeini acabou instaurando uma teocracia, né? Mas o que acontece é que quando começa essa revolução no Irã, o Michel Foucault aplaude, e ele acha que ele está vendo aí um novo tipo de revolução que não é baseada no marxismo, que não é baseada no leninismo, mas uma revolução espiritual.
E ele aplaude, não só porque é uma coisa espiritual, seja o que isso for, mas porque são inimigos, eles odeiam os Estados Unidos. Então fica aquela coisa, eu sou um cara de esquerda, eu odeio o imperialismo americano. O Ayatollah Khomeini odeia o imperialismo americano. Portanto, eu apoio o Ayatollah Khomeini, o que é uma matemática, uma lógica muito, muito perigosa de você fazer. Né? Então é isso, o Foucault inicialmente aplaudiu a Revolução Iraniana, mas acho que ele morreu antes de perceber a desgraça. A desgraça é que o Irã virou uma teocracia, uma opressão miserável, a condição feminina foi para o espaço, imagina, toda a questão de sexualidade subiu no telhado, né? Mas acho que até hoje para a esquerda é uma questão, eu não sei se você percebeu nos últimos anos o quanto a esquerda brasileira hesitou em condenar o Irã. Mesmo sendo notoriamente uma tirania, um despotismo, um absoluto horror. Talvez por quê? Porque eles são contra os Estados Unidos, nós também, né? Então vamos apoiar todo mundo que é contra os Estados Unidos, não importa o que eles façam em casa, e qualquer coisa que eles façam em casa de errado é uma coisa, é cultural, é da cultura deles, mas pelo menos eles são contra, né? Eles queimam a bandeira americana, então eles são nossos amigos. Muito curioso, de novo, 2 pesos, 2 medidas. Eu comentei rapidamente aqui da Joana d'Arc. Eu tinha ouvido os 4 episódios do The Rest is History sobre a Joana d'Arc, certo? Certo. Até ela ser queimada na fogueira pelos ingleses e tal. Mas aí eu teve um episódio extra que infelizmente eu não posso dar link para vocês, porque o The Rest is History, eles têm um club que você tem que pagar para participar. Né? E aí você tem acesso a conteúdos exclusivos, que é o oposto do que o Radinho faz. O Radinho você não tem que pagar nada, temos aqui 15 patrocinadores voluntários do Radinho, que eu costumo chamar de super raríssimos, né? Então, eles usam lá o coffee.com para colaborar como eles sentem importante, né? Sentem justo. Né? Eu agradeço de coração, né? Porque o Radinho não é monetizado, ele não tem ele não gera receita, né? E aí o que acontece é que quase que eu me perco aqui. Já sei, o The Rest is History, esses episódios que são exclusivos, eu não posso compartilhar com vocês. Mas eles fizeram um episódio que saiu hoje sobre o impacto da Joana d'Arc ao longo da história. E aí vem uma coisa que para mim é muito difícil de entender, mas o problema é meu, o problema não é da humanidade, a humanidade é assim, eu tenho que aceitar. Vamos relembrar aqui a Joana d'Arc. Ela é uma camponesa, começa a ouvir vozes, que por si só já é uma questão digna de debate, mas deixa para lá. Né? Ela ouve vozes e essas vozes dizem que ela vai conseguir expulsar o invasor inglês e que ela vai conseguir coroar o imperador francês, o Charles qualquer coisa. E aí ela vai lá, consegue convencer o Charles que me dá um exército, me dá uma armadura, me dá uma espada, me dá um estandarte que eu vou liderar os franceses e a gente vai conseguir expulsar esses invasores daqui, vamos acabar com a supressão inglesa, etc. E aí ela consegue algumas vitórias, sempre obedecendo às vozes, que só ela ouve, claro, não é? E até o momento em que o Charles é coroado, ele fala, bom, agora eu não preciso mais dessa louca, ele deixa ela a própria sorte, ela continua ouvindo vozes, as vozes mandam ela fazer cada vez mais besteira. Aliás, as vozes tinham mandado ela já começar, por que não combater os sarracenos, por que não invadir a Inglaterra? As vozes que ela ouve não são a coisa mais pacífica que eu já vi. Não é? E aí ele deixa ela a própria sorte e ela é capturada e os ingleses fazem um julgamento que é um julgamento muito cuidadoso, é um julgamento religioso, mas muito cuidadoso, e eles acabam queimando ela na fogueira como herege, não por causa das vozes, porque afinal vozes podem ser satânicas e se você caiu na tentação a culpa é de Satã, não é sua, né? Mas porque ela botou roupa de homem. Onde já se viu botar roupa de homem? Né? Onde já se viu cortar o cabelo curto, isso é contra o Deuteronômio, não sei qual, e ela vai para a fogueira, coitada. Aí o que acontece? Aí o Charles, os ingleses acabam perdendo essa zona toda, o Charles vira Charles VII, e aí depois de sei lá quantos anos, alguns anos, a Igreja Católica, porque afinal ela era católica, né? Que é muito interessante você ser católico e você sair matando na ponta da espada ao mesmo tempo que você carrega um estandarte com Jesus Cristo, né? Um estandarte branco com Jesus Cristo. Não sei se a Virgem também está lá, tal, mas se bem que ela se anunciava como Joana a Virgem, né? Joana a Virgenzinha. Não é? Então é um pouco estranho, não é? Mas de qualquer maneira a Igreja Católica
reconhece, né, nas palavras dela, esse julgamento foi errado e a gente vai restaurar, ela não é mais uma herege. Tá? Então não é mais uma herege. Aí passa mais, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim, 15 anos, e aí os caras dão, além de praticamente restaurar, né, a imagem dela, eles beatificam a Joana d'Arc. Beatificam. E o tempo passa, em 1920, ela é canonizada, o que eu acho muito peculiar, né? Como é que você canoniza alguém que, em princípio, pegava um estandarte de Cristo e para sair matando, invadindo, queimando, etc., e declarando guerra para todo lado, né? Fica aqui de novo a minha dica, aquele memezinho que eu fiz do Cristo, eu fiz um memezinho, vocês podem usar à vontade. Né? Acho que não era bem isso que o cara tinha ensinado, mas ela foi canonizada. E tem uma coisa que realmente é muito curiosa da natureza humana, que, veja, como que até hoje ela é uma heroína para muita gente, e ela veio sendo heroína para gente das mais diversas facções. Por exemplo, mesmo a Revolução Francesa, que era essencialmente materialista, essencialmente contra a religião, eles perceberam que o amor popular pela Joana d'Arc podia ser explorado porque, veja, a Joana d'Arc também está expulsando os invasores. Ela também é uma autêntica francesa, ela é uma representante da França eterna, aquela França que vem do campo. Nessa noção, de novo, de nacionalismo, que é uma coisa completamente, uma narrativa que, pelo visto, funciona, completamente forjada. Né? Então, a Revolução Francesa, embora, veja bem, ela era católica, ela ouvia vozes de santos, e ela depois fica toda felizinha de sentar na mesa com os cavaleiros e ela apoia um rei. Tudo contra a Revolução Francesa, né? Tudo, a Revolução Francesa é contra tudo isso, mas mesmo assim eles vão resgatar a imagem da Joana d'Arc, porque ela, afinal, está defendendo a França dos inimigos. Né? O Napoleão também, que também seguiu os ideais da Revolução Francesa, ele também não é besta nem nada, ele reconhece a força de um ícone, né? A força de uma coisa carismática, ele também... Aí quando vem a Primeira Guerra Mundial na França, imagina, ela é o ídolo dos soldados, porque os soldados estão ali combatendo, os ingleses deixaram a França falando sozinha. Em suma, a Joana d'Arc, ela vai ser, mesmo na Segunda Guerra, quando a França é ocupada pelos alemães, né, o Vichy, que era Vichy não, como é que chama o cara do governo de Vichy? Eu já esqueci. O cara que era o líder que praticamente entregou a França para os nazistas, que era um colaboracionista, esqueci o nome dele, ele adorava a Joana d'Arc porque ela representava a França eterna, a França profunda, a França católica, a França conservadora, né? Peculiar. E o de Gaulle, que era justamente o cara que queria expulsar os nazistas, pelo amor de Deus, ele tinha ido para Londres, ele também considerava, imagina, ele era do lado oposto do pessoal de Vichy, ele também usava a imagem da Joana d'Arc como um símbolo, né, da verdadeira França unida sob um estandarte, embora seja um estandarte que em princípio deveria ser de não violência, inclusive pela própria cor branca, não é? Mas aí a questão evolui hoje para uma França em que uma boa parte da população é muçulmana, e para a população muçulmana, qual é a graça de uma menina que se veste de homem e que ouve vozes de santos católicos? Então, para eles, essa figura não tem... Se bem que é uma religião também que tem toda uma tradição aí de guerra, de conquista da fé conquistando pela espada, etc, etc, etc. Em suma, então, há 2 pesos, 2 medidas sempre, né? Uma vez que alguma pessoa consegue mobilizar as massas e que é suficientemente carismática, seja ela o Lula, seja ela o Trump, seja ela o Bolsonaro, ninguém vai jogar fora esse capital, né? Isso pode ser apropriado pela esquerda, pela direita, por conservadores, por ateus, por protestantes, por seja quem for, né? Porque a gente, na hora que a gente está ali empolgado no meio da multidão, com gritos de guerra, ninguém vai parar para pensar, pera um instante só, isso não é contraditório? Isso não é um paradoxo? Deixa eu pensar, o que teria Cristo dito a respeito mesmo? Será que... Mas você está empolgado, o sangue está pulsando, você está sentindo justamente aquela dissolução do seu ego e das suas incertezas na força de uma massa. De novo, essa questão nossa de sermos criaturas sociais, né? O que explica a gente não é tanto a questão individual, racional, mas é justamente esse pertencimento, essas questões tribais, né? Aquela alegria de fazer parte de alguma coisa maior que você.
Isso ajuda a entender, mas não ajuda a digerir. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, talvez o problema seja eu, talvez eu tenha esperado de nós alguma coisa diferente, talvez eu precise me conformar, as coisas funcionam assim, mas eu fico feliz em, de novo, por ter aprendido que a paz não é alguma coisa que cai do céu, a paz não é algum estado original, a paz é uma construção. A paz, ela precisa ter pernas, braços, ela precisa ter normas, ela precisa ter alguém que perpetue esses valores, alguém que tente manter as coisas dentro de uma certa tolerância, de uma certa diversidade, alguém que consiga expandir o círculo da nossa compaixão, né, para não sair rotulando todo mundo. Então, há 2000 anos, um cara tentou fazer, não adiantou muito, então você vê o quanto isso é uma coisa profunda e arraigada, com que facilidade a gente se empolga aí com gritos de guerra, com que facilidade a gente acha que o outro, aquele rótulo, não é humano, né? Não tem a mesma dignidade que você tem, né? Que de repente, se um dos seus for morto, isso merece uma vingança massiva, né? Que justifica inclusive você matar vários dos outros que não valem nada. Então, essa noção de que a paz se constrói, né? E que o caminho disso é, em primeiro lugar, respirar fundo, né, tentar absorver outras perspectivas, tentar pensar nas consequências, o quanto a gente tem a perder, isso de uma certa maneira me pacifica. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.